Bom, o casal que vocês me pediram muito aqui era a Kate e o Toby, né? Bom, gente, pra mim aqui, na minha opinião, na visão sistêmica, olhando de longe, é um casal, é uma relação que já começou caindo. Pra mim, ela até durou mais do que devia, na boa. Por que que isso aconteceu? Desde o começo do relacionamento dos dois já existia um desequilíbrio muito grande. O Toby, ele tava ali o tempo todo a serviço daquela relação. Ele estava o tempo todo tentando agradar a Kate. Então ele era aquele cara que fazia grandes surpresas pra ela, vivia fazendo ela rir, vivia mostrando coisas fantásticas pra ela. Ele queria marcar a vida dela, ele queria mostrar que ele estava ali por ela. Ele estava mostrando que ele era o homem daquela relação, ele estava querendo direcionar aquela relação. E a Kate, ela estava completamente mergulhada nas emoções dela, nos traumas dela, nas dores dela. E ela não estava olhando para esse relacionamento, ela só estava lá presa no passado dela. Ela foi presa no passado dela boa parte, acho que 98% da série presa no passado. Né? Acho que nos últimos capítulos é que ela estava indo para frente. Então realmente era difícil viver um relacionamento com uma pessoa que não estava encarando a vida adulta, não estava encarando as possibilidades, não estava abraçando as circunstâncias, queria ficar presa num passado que já está no passado há muito tempo e ela não tava, eu não via dela um esforço para estar ali junto com o Toby. Então acho que ele se doou demais no começo dessa relação. Eu lembro que em vários momentos eu falava isso pro Vinícius. Putz, o Toby tá o tempo todo dando. Eu tô vendo a hora que a gente pegar, ó, puxar o carro porque vai se sentir sufocada, né? Tiveram alguns momentos, né? Mas é interessante porque a Kate, apesar de ter facilidade, ela é uma pessoa muito fechada, mas ela entra em contato com as emoções dela. Do meu ponto de vista, ela entra em contato com as emoções entre muitas aspas, né? Ela entra mais no drama, ela é dramática, ela se faz de vítima. A culpa é sempre de alguém, de alguma situação. Ela nunca bate no peito e fala, opa, peraí, né? Qual que é a minha parte dessa situação? Então ela ficava ali naquele lugar o tempo todo e pra mim era cansativo. Tinha momentos que eu falava, essa Kate de novo, que saco, né? Eu fico na dúvida se o Randall pra mim era mais insuportável que a Kate. Isso às vezes me causa uma certa confusão. Ela tinha essa característica, às vezes eu tinha a impressão que ela puxava o Toby pra baixo. Porque como ela tava lá embaixo, ela não queria que ele fosse pra vida. No momento em que eles decidem, né, ter um bebê, por conta das questões de saúde da Kate, eles precisam passar por vários processos, né? E o Toby, ele se esforça ao passo de parar de tomar os medicamentos dele para poder realizar esse desejo, porque era um desejo da Kate ter um filho. Né? Não era uma decisão madura, não era uma decisão que ela pudesse olhar para o longo prazo. Ela não olhou para a saúde dela, ela não olhou para nada, para nada. Ela simplesmente colocou na cabeça dela que ela queria ser mãe e que ela faria de tudo para ser mãe. Eles secaram as economias deles, o Toby parou de tomar o medicamento que era importante para o tratamento de depressão dele. Ele foi pro fundo do poço para agradar essa mulher. Ele foi pro fundo do poço. Eles perdem, né, o primeiro bebê. O que pode afastar um casal, né? Os casais se afastam quando não olham para aquilo que foi excluído. Uma perda de um bebê é comum o casal excluir pelo tamanho da dor. E normalmente nós mulheres achamos que a dor foi muito mais profunda em nós porque foi no nosso corpo e tudo mais. Mas o homem também sente, né? Ele tem a parte dele ali e ele se sente mais impotente ainda porque não era nele que tudo estava acontecendo. Então ele se sente impotente. Então a mulher tem essa característica de excluir o homem também. Então exclui o bebê que foi abortado, exclui o homem porque ele não sentiu a mesma coisa que eu senti. E a Kate teve muito disso com o Toby. Então ela foi afastando ele. Mas ele tava ali, ó, o tempo todo por ela, pela relação. Finalmente ela consegue engravidar, o bebê nasce e todas as complicações que um casal que tem um bebê, primeiro filho inclusive, vão surgir, né? São as circunstâncias de uma relação, são as circunstâncias de uma família, né? E aí é interessante porque apesar da Kate ter muita, ser muito infantil, ser muito imatura, parece que o jogo vira.
nesse momento. E quem se torna essa pessoa extremamente imatura, não que o Toby fosse o cara mais maduro de todos, tinha vários momentos que eu ficava irritadíssima com ele, a forma dele se vestir, ele parecia muitas vezes um bobo da corte, né? Parecia de fato que ele estava fazendo aquilo para agradar, mas aquilo não era ele. A gente vai chegar até nesse ponto importante. E aí o jogo vira, a Kate se apropria, né, dessa postura de mãe, né? E o Toby começa a pôr defeito em tudo, porque para ele acessar a dor de ter um filho deficiente, né, um filho com deficiência visual, foi muito profunda. Ele demora um pouco para abraçar também essa situação, essa circunstância, mas ele tá lá. Ele tá lá fazendo tudo em prol daquele relacionamento, fazendo tudo em prol daquela família. Do jeito dele, né, que em alguns momentos também não foi o jeito mais certo, mas novamente, essa é a vida real. Pessoas comuns são assim. Nós erramos, nós procuramos fazer coisas com a vontade de acertar. Ninguém simplesmente acorda de manhã, hoje eu vou errar. Não, a gente faz sempre com a vontade, o movimento para acertar. Então eu percebi muito isso nele também. E aí a Kate, ela se esforçando para ser aquela mãe que ela enxergava na Rebecca. Kate, com todas as questões com a mãe, aqui vai um parênteses muito importante, né? Sempre que a gente observa em sistêmica que a pessoa tem algum transtorno alimentar, seja bulimia, anorexia, obesidade, ela pode estar relacionada ao relacionamento que essa pessoa tem com a mãe, porque é através da mãe que vem a nossa primeira nutrição. Tudo que diz respeito a alimento, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente traz esses nutrientes ou segura esses nutrientes, né, retém esses nutrientes, tem uma relação com o nosso relacionamento com a nossa mãe, a forma como essa mãe está instalada na nossa vida, no nosso coração. E a Rebecca estava fora do coração da Kate, porque a Kate ainda estava muito revoltada, ela enxergava a mãe como uma rival, né, porque ela queria estar entre o pai e a mãe, né, que é o caso da filhinha do papai, que faz muito disso. Mas ao mesmo tempo ela se comportava como essa menininha indefesa, que precisava o tempo todo dos irmãos, que precisava o tempo todo de alguém para dar um respaldo para ela, para que ela pudesse tomar alguma decisão, porque sozinha ela não conseguia decidir nada sem colocar esses irmãos no meio, tanto que o Kevin atrapalhou o relacionamento dela com o Toby em vários momentos, e ela não cortava isso. Ela não colocou a relação dela em primeiro lugar, ela não foi pra vida, ela deixou as coisas serem misturadas. Isso atrapalhou demais a relação deles. E aí, quando eles decidiram ter o segundo filho, né, que eles adotaram aquela criança, do meu ponto de vista, acho que também foi uma outra cagada dos dois, porque os dois, eles queriam devorar a vida, né, sem resolver algumas questões. Então, eles já não estavam olhando para a relação de casal deles. Aquela relação já estava esfriando e eles foram lá e adotaram uma criança. Olha só, né? Ao invés de olhar para aquilo. Então, de fato, o comportamento dos dois foi o tempo todo em contribuição para o término desse relacionamento. Mas a jornada, o destino dos dois foi, de fato, se encontrar. Porque foi dessa forma, foi através desse encontro que o Toby amadureceu bastante. E apesar de, em alguns momentos, ele ter sido extremamente estúpido, grosso, infantil, birrento, chato, né? Tinha momentos que ele podia muito bem ficar quieto, né, em prol do relacionamento dele, ele não ficou. Em vários momentos a Kate também poderia ter ficado quieta, parar de apontar o dedo para ele. Os dois se apontavam o tempo todo. Eles não estavam ali dispostos a lutar pelo casamento deles. Ele vai lá para São Francisco para não ter que olhar para a rotina deles, para não ter que ver a vida que eles viviam. E a Kate, por sua vez, ela também não se dispôs a fazer nada pela família deles. Ai, Kelly, você está sendo injusta. É a minha opinião, tá? Na minha opinião, a Kate, ela não estava disposta a lutar pela família deles, assim como o Toby também não estava disposto. Ele até tentou quando ele viu aquela casa em São Francisco. Mas no fundo, os dois não queriam mais a vida de adulto que eles tinham. Eles queriam permanecer nos probleminhas e no mundinho infantil deles. Então, aquele relacionamento começou e durou muito, inclusive, porque já estava tudo em desequilíbrio. Tudo em desequilíbrio.
E aí, por fim, né, eles se separam, até que eles se separam de um jeito muito interessante, até que se separam com um certo respeito um pelo outro, né? A separação, ela precisa ter muito respeito, ela precisa ter muito amor, talvez muito mais amor do que o começo de um relacionamento. Porque eu preciso olhar para o outro e reconhecer a parte que me cabe. A Kate, do meu ponto de vista, ela saiu desse relacionamento achando que ela estava sempre certa, que ela não fez nada de errado, que o Toby que mudou, que ela queria que ele fosse o Toby de 1900 e bolinha, como se ele não pudesse ter se desenvolvido, crescido. Ela não aceitava o fato dele ter emagrecido e ela continuou ali no papel de vítima dela. Assim como ele também, né? Ele também não olhou para ela com outros olhos. Ele não inspirou, talvez faltou uma certa inspiração. Olha só como eu tô feliz, como eu tô feliz com o meu corpo, como eu tô mais disposto. Vamos lá comigo, eu te ajudo. Não, ele foi sozinho, ele deixou, ele largou. Então, assim, os dois não estavam dispostos a fazer acontecer. E quando o casal não está disposto a fazer acontecer, realmente fica difícil. Alguém precisa tomar as rédeas dessa relação. Se a Kate estivesse realmente disposta, ela poderia tomar as rédeas dessa relação e falar, opa, peraí, que nem a Beth. Em vários momentos, ela fez um relacionamento dela. Esse é o segredo de um relacionamento duradouro. Se você sentar para conversar com um casal de velhinhos que estão casados há 20, 30, 40 anos, eles vão falar isso para você. Porque as dificuldades vão surgir. E o casal precisa estar um pelo outro. Em algum momento alguém vai cair. E aí o outro segura, né? É um pelo outro, uma só carne. Às vezes as pessoas esquecem das promessas que foram feitas no altar, ou de frente para o juiz, ou o que quer que seja. As pessoas, elas casam por convenção social, elas casam porque a gente tá junto faz muito tempo, elas casam porque acham que esse é o nosso destino, né? Mas elas não olham para aquilo que precisa ser olhado. E aí vão levando com a barriga. Então é óbvio que vai dar ruim. E aí, por fim, a Kate conhece Philip, né? Putz, pra mim, é casalzinho nada a ver. Eu tô dando minha opinião mesmo, né? É um casalzinho nada a ver. Formou ali um casalzinho que não entendi muito bem o que aconteceu, mas acho que era esse o objetivo do autor. De certa forma foi uma jornada interessante. Eu não vou dizer que foi uma jornada bonita, porque eu não vi muito crescimento afetivo da parte dos dois. É claro que a Kate cresceu muito enquanto mulher, né? No finalzinho aí da série ela conquista muitas coisas na carreira profissional dela. E ela tem do lado ali um homem que apoia isso tudo pra ela, enfim. Mas acho que como casal eles falharam muito, a Kate e o Toby. Acho que a gente pode tirar muita lição de tudo isso.